Fala, meu concurseiro, minha concurseira de todo o Brasil, professor Matheus do Vale, meu concurseiro que não aguenta mais ver aula de revisão, né? Senhores, vamos aqui para mais uma legislação extravagante, tá certo? Pegamos questões apenas da IDECAM, então aqui vamos trabalhar nossas apostas com base na IDECAM, beleza? Vamos lá. Primeiro, lei de racismo. Senhores, lei de racismo muito importante. A IDECAM cobrou nas suas duas questões, que são apenas duas questões que a banca, que eu achei da banca, ela cobrou apenas crimes, tá bom? A gente vai passar aqui um resuminho da lei, bem rápido, juntamente com um bizu de crimes, para você aprender os crimes, beleza? A lei de racismo, senhores, é tranquilo, tá certo? Em primeiro lugar, para se configurar racismo, tem que ser um ato de discriminação e preconceito. Discriminação ou preconceito. Ou preconceito. Em relação a quê? Raça, cor, etnia, religião, por fim, procedência nacional. Certo? Vamos lá. No caso do racismo, não é em relação a uma pessoa em si, mas é em relação à raça dela, à cor dela, à etnia, certo? Por exemplo, eu não vou permitir que mulheres da cor tal entrem no meu estabelecimento. Eu não estou com um problema com a pessoa em si, meu problema é com a raça dela, com a cor dela, entendeu? Isso é racismo. Vamos para os crimes. A lei vai tipificar alguns crimes, vai dizer, ó, esse caso aqui é racismo, esse é racismo, esse é racismo. Só que ela vai usar algumas palavras-chave, alguns verbos. Ó, primeiro, negar ou obstar. Acompanha aí na lei, ó. Negar ou obstar. Negar ou obstar o quê? Emprego em empresa privada. Só que você vai se ligar aqui, ó, nos primeiros nomes. Negar ou obstar. No caso, emprego em empresa privada. Esse é um caso. Recusar ou impedir. Recusar ou impedir. É o caso aqui. Recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, né? Negando a atender, a servir, né? Também é um crime de racismo. Recusar, negar ou impedir. Recusar, impedir ou negar. No caso, quando aumenta o negar, a gente vai ter a inscrição ou ingresso de aluno no estabelecimento de ensino público ou privado. Cuidado que esse estabelecimento aqui, ele tanto pode ser público como privado. Já teve questão que mudou isso aqui, sabe? Tanto faz, público ou privado. Impedir. No caso do impedir, vai ter vários tipos, certo? Vai ter vários. Acesso à hospedagem, atendimento em restaurante, estabelecimentos esportivos, salão de cabeleireiro. Vai ter vários tipos penais que vai usar essa palavra aqui, impedir, certo? Então, sempre que é impedir alguém de fazer alguma coisa, de entrar em algum canto, de usar alguma coisa, com base na raça, na cor, na etnia, na religião, é racismo, tá bom? E, por fim, impedir mais obster. Impedir e obster. Impedir e obster. Impedir e obster também vai ter alguns casos, né? Que é o acesso ao ramo das Forças Armadas, o casamento e a convivência da união familiar, né? Impedir e obster esse tipo de situação, a gente vai ter a lei de racismo. E por fim, muito bom de prova também, os efeitos da condenação, certo? Os efeitos da condenação. Efeitos. São basicamente dois. Os efeitos da lei de racismo são basicamente dois. Primeiro, perda do cargo ou função. Perda do cargo ou função. Nesse caso aqui, é quando o racismo é cometido por servidor público. Beleza? E no segundo caso, não temos tipos penais que é em relação ao estabelecimento, certo? Sendo condenado, o estabelecimento vai ter uma suspensão, tá bom? Sendo condenado,
quem é do estabelecimento, por exemplo, impediu alguém, por motivos de raça, de entrar no estabelecimento. Depois da condenação criminal, o estabelecimento vai ter um efeito para o estabelecimento, ou seja, suspensão. Que efeito é esse? Suspensão do funcionamento. Do funcionamento do estabelecimento. Do funcionamento. Do estabelecimento. Estabelecimento. Do seu funcionamento. E esse funcionamento, essa suspensão, ela será até 3 meses. Até 3 meses. Aí eu pergunto, tais efeitos são automáticos ou não são? Ou seja, tem que ser motivado na sentença ou eles são automáticos, assim como na tortura? Não são automáticos. Não são automáticos. Beleza, senhores? Vamos para as nossas questões. 1. Na sede da Polícia Civil, internado policial, impediu uma moça de entrar no elevador. Impediu, ó. Lembra do nosso resumo? Impedir. Está no elevador. Após dizer a todos os presentes que não iria subir no elevador, neguinha feia. Com base no comentário em questão, assinar a alternativa correta. Vamos lá. A. Ao mencionar o adjetivo feia, o policial cometeu o crime de difamação racial. A gente vai trabalhar o crime de racismo, certo? Diferenciando ele da injúria racial, que é o que algumas provas separam e para você errar, né? Diz que um é outro, certo? No caso da injúria, o problema é com a pessoa. Eu injuriei a pessoa, só que eu injuriei de forma a atingir a raça, entendeu? No racismo não, o meu problema é com a raça, é com a cor, é com a etnia, é com a religião, é com a procedência nacional, tá certo? Letra B. Não há crime no caso. Claro que há crime de racismo, isso aqui está tipificado. Está tipificado no artigo 11 da lei de racismo, certo? É um crime, o artigo 11 da lei de racismo, bom? Letra C. Conduta policial é atípica, negativo, conduta típica, é crime de racismo. Ao mencionar o adjetivo feia, o policial cometeu injúria, negativo, certo? Você chamar uma pessoa de feia para ela, pode dizer que é uma injúria? Pode. Só que no caso específico, pela especialidade, esse adjetivo aqui, ele vai puxar para o racismo, tá certo? No caso, o policial praticou o crime de racismo, certíssimo, certo? As duas questões da RDECAN sobre racismo foi assim, bastava saber o crime. Aparecida é dona de um restaurante e dispôs como regra do seu estabelecimento comercial a recusar, ó a palavrinha-chave, recusa no atendimento de clientes de raça e cor. Ó, cumpriu a da raça, cumpriu a da cor. Beleza? Essas hipóteses, Aparecida, cuidado. Nessa hipótese, Aparecida pratica, cumpriu raça, cumpriu cor. Vai estar dentro de racismo. Certo? Racismo vai envolver não só a raça, tem que cuidar com isso aqui. Vai envolver aquelas 5 situações que a gente trouxe. Injúria? Não, porque aqui não foi em relação à pessoa, foi em relação à raça e à cor. Seja qual for a pessoa, eu não quero que ela entre, porque meu problema é com a raça e com a cor. Então eu vou ter o quê? Racismo. Um indiferente penal. Não... mais tem a responsabilidade civil e cabe a indenização. O nome disso aqui é crime, certo? Crime de racismo. Excelente. Crime contra a ação de consumo, não. Crime de calúnia preconceituosa. A banca chamou lá na primeira questão, né? Chamou de difamação racial, né? Que no Código Penal vai ter injúria, né? E aqui chamou de calúnia. Certo? Terceira questão, vamos lá. Senhores, agora vamos começar as questões de Maria da Penha, beleza? Antes da gente começar, eu preciso fazer um resuminho aqui, um esquema bem rapidinho com os senhores. Beleza? Um esquema de revisão aqui bem rapidinho. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que a Maria da Penha é uma lei que vai regular a violência em âmbito doméstico familiar contra a mulher, tá certo? Então, o que é a violência em âmbito doméstico familiar? Como é que configura essa violência? Em primeiro lugar, é qualquer ação ou omissão, tá bom? É qualquer ação ou omissão.
Se a questão disser que é apenas uma ação, tá errado. Que é apenas uma omissão, tá errado. Tá certo? Essa ação ou omissão, senhores, ela deve ser baseada no gênero. Baseada no gênero. Que gênero é esse? Gênero feminino, certo? Então a ação ou omissão, ela vai ser baseada no gênero e no gênero feminino. E ela vai causar alguma coisa. Causando. Causando o quê? Basicamente, 3 coisas. Morte. Morte. Lesão. Ou sofrimento. Ou sofrimento. Esse sofrimento, como a lei vai definir, e isso cai muito em prova, saber os tipos de sofrimento, ele pode ser físico, tipo de violência no caso, né? Ele pode ser físico, só corrigir aqui, físico, isso aqui tá no artigo 5, viu, senhores, da lei? Físico, sexual, psicológico, ele pode ser moral e patrimonial. A gente vai já explicar um a um com a questão que vai vir aqui, tá certo? E patrimonial. Causando, baseada, mais uma classificação, no âmbito. Que âmbito? No âmbito. Então essa violência, ela tem um âmbito, né? Ela tem que ser no âmbito doméstico, no âmbito familiar, certo? No âmbito. Doméstico. No âmbito doméstico. 2. No âmbito familiar. 3. Qualquer relação de afeto. Qualquer relação de afeto íntimo. Qualquer relação íntima de afeto. Qualquer relação íntima de afeto. E interessante que essa relação íntima de afeto, ela pode estar ocorrendo ou pode já ter ocorrido. Essa relação íntima de afeto, ela pode estar ocorrendo ou pode já ter ocorrido anteriormente. Não precisa que ela esteja no curso, né? Vou botar até assim, para não confundir. Atual ou pretérito. Atual ou anterior. A relação, né? A relação atual ou anterior. Por fim, uma observação. No artigo 6º. O crime nesse âmbito aqui, da violência doméstica contra a mulher, certo? Constituirá uma violação aos direitos humanos. Constitui, está no artigo 6º. Constitui uma violação aos direitos humanos. É fácil cair isso aqui, cara, do artigo 6º, porque essa lei está dentro da disciplina de direitos humanos. Apesar que a gente chama de lei extravagante, né? Mas vai estar dentro da disciplina de direitos humanos, tá bom? Então, siga nesse resuminho aqui, ele resolve muita coisa. E saibam a definição de cada sofrimento aqui, ó. Isso cai muito em prova. Muito. Certo? Terceira questão. Acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher, está na alternativa correta. A. Para que haja violência doméstica contra a mulher, é essencial a conduta comissiva. Errado. A gente viu que pode ser tanto uma ação como uma omissão. Beleza? A violência doméstica e familiar contra a mulher necessariamente causa morte ou sofrimento.
pode ser apenas uma lesão. Ele está dizendo aqui que necessariamente tem que ter morte ou sofrimento. Não, pode ser uma lesão. Basta ser uma lesão. Pode ser até uma lesão leve, certo? Se uma lesão leve, a ação é o quê? Condicionada? Não, é incondicionada. O único caso que a ação é incondicionada é o caso de ameaça, do crime de ameaça no âmbito doméstico. É o único caso que é condicionada. E a retratação vai até o recebimento da denúncia, diferente do processo comum, que vai até o oferecimento da denúncia. Beleza? Só fazendo um gancho aí com o processo penal. É possível que haja violência doméstica contra a mulher, sem que o agressor possua vínculo familiar. E aí, é possível ou não? Cara, eu acho que é possível. Vamos guardar isso aqui? Eu acho que é possível. A gente vai ter o âmbito doméstico, familiar e relação de afeto. Relação de afeto tem que ser familiar? Eu posso ter uma relação de afeto, é só você raciocinar. Eu posso ter uma relação de afeto sem ser da família? Posso sim, certo? Letra D. A violência familiar contra a mulher se dá sempre em razão da omissão baseada em gênero. Omissão ou uma ação. É um crime tanto omissivo como um crime comissivo. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui a única forma de violação dos direitos humanos. Claro que não, né? Os direitos humanos podem ser violados de diversas formas, né? Aqui é só mais uma. Gabarito, letra C. A gente vai definir aqui, né, os tipos de violência, as formas de violência, né? Que é até o sofrimento físico, psicológico, sexual, patrimonial, moral. Físico. Ofende a integridade física ou a saúde corporal. Básico. Psicológico. Causar dano à saúde mental, dano emocional. Diminuir a autoestima. Ah, tu tá ficando feio, tu não vai arrumar ninguém, tu não vai... Diminuir a autoestima, certo? Ou que ele prejudique ou perturbe em pleno desenvolvimento. Ou que vise degradar ou controlar suas ações. Controlar a ação, controlar o comportamento, controlar a crença, controlar o que a pessoa vai decidir, o que ela vai vestir. Isso é um tipo de violência. Violência psicológica, certo? Ameaçar, constranger, humilhar, manipular, isolar, né? Vigilância constante, perseguir, insultos, chantagem, ridicularizar. Todos esses tipos aqui são violências psicológicas, né? Causa efeitos psicológicos. Né? Sexual, constante a presenciar tudo que for em relação ao âmbito sexual, certo? Sendo coercitivo, né? A gente pode encaixar na violência sexual. Presencial, manter ou participar de relação não consentida. Sempre vai ter a parte do não consentido, do obrigado, né? Intimidação, mediante uma ameaça, uma coação, mediante até o uso da força, que induz a comercializar, a utilizar de qualquer modo sua sexualidade, que é pessoal, induzir a comercializar, tá vendo? Ou até impedir que a pessoa use o método conceptivo. É sexual também, é um tipo de violência sexual. Ou que force ao matrimônio ou à gravidez, forçar a gravidez, forçar o aborto, forçar a se prostituir, sempre mediante uma coação. Então você vê que é algo relacionado a algo sexual, sempre com a coação, sempre algo à força, certo? Patrimonial, tudo que relaciona a bens e valores econômicos, né? Retenção, subtrair, destruir, certo? Ainda que parcialmente, objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais e bens, valores, direitos e recursos econômicos, incluídos ou os destinados a satisfazer suas necessidades. E a moral, crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação e injúria. Beleza? Vamos seguir. Quarta questão. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das violações de direitos humanos. Está certíssimo, né? A gente falou aqui anteriormente. Uma das violações, e vai estar no artigo 6º da nossa lei, essa previsão aqui. Entende-se por violência moral contra a mulher toda e qualquer conduta que ele impute condição de inferioridade em relação ao homem. A violência moral vai constituir nos crimes contra a honra, que eu vou ter a calúnia, a injúria e a difamação. Vai estar errado. Terceiro, para receber proteção prevista na Lei Maria da Penha, a violência sexual contra a mulher tem que ser enquadrada no crime de estupro. Nada a ver. Nada a ver. O crime de estupro vai presumir, certo? Uma violência, uma grave ameaça. Pode sofrer uma violência sexual sem haver um estupro, tranquilamente. Certo? Então, o item, letra A. Quinta questão.
Segundo a Lei 11.000, de Maria da Penha, artigo 7, acerca das formas de violência. Pronto, a IDECAN cobrou as formas de violência. Meu irmão, não chegue na prova da IDECAN sem saber isso aqui, viu? A violência física é entendida como qualquer conduta. Essa questão, cara, ela é muito foda. Eu vou falar já por quê. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Sem ressalvas. A violência psicológica, mas não qualquer conduta. O erro tá aqui, ó. É qualquer conduta que cause diminuição da autoestima, certo? Então esse não qualquer é o que deixa errado. Essa questão, o grande problema é o terceiro item. Porque a IDECAN falou assim, ó, pra mim só é certo se tiver tudo. Que esse item aqui, ele não tá errado, mas tá incompleto. E a IDECAN falou que pelo fato dele estar incompleto, ficou errado, certo? Eu discordo totalmente da banca nesse item aqui, certo? Não está errado esse item. Só que a banca deu como errado porque ele está incompleto. Então cuidado, cuidado. Isso aqui torna uma questão extremamente difícil. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição, ainda que parcial, instrumentos de trabalho, a documentos pessoais, a bens, a valores, a direitos e recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Beleza, patrimonial. Moral, calúnia, difamação e injúria. Violência moral é em relação aos crimes contra a honra, e tais crimes são a calúnia, difamação e a injúria. Quinto item vai estar verdadeiro, VFFVV, VFFVV e item A. Sexta questão, vamos lá. Em relação ao que estabelece a Lei Maria da Penha, a alternativa incorreta, letra A, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas políticas públicas de proteção emergencialmente, quando for o caso. Essa questão aqui, esse item aqui, cara, você não consegue achar erro nele. Mesmo que você não saiba o assunto, é até difícil de achar algum canto aqui que a banca possa mudar. Né? Isso aqui vai estar no artigo 9 do CAPT. Artigo 9 CAPT. Beleza? B. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Beleza. Vai estar no 9, artigo 9 ainda, só que no parágrafo 1º. Certo? Sem ressalvas. Né? Tem o cadastro de assistencialismo, né? E vai incluir a mulher nesse cadastro por prazo certo. C. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica familiar para preservar sua integridade física e psicológica a manutenção do vínculo trabalhista. Então, se a mulher está numa situação dessa, é normal que ela não ande bem no trabalho dela. E judicialmente vai garantir essa manutenção do vínculo trabalhista. Aqui tem que estar certo. Quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 1 ano. O erro vai estar aqui. Esse afastamento aqui, ó, ele é de 6 meses. Ele é de 6 meses. Certo? Estando isso aqui no artigo 9, parágrafo 2º. No artigo 9, parágrafo... Opa. 9, parágrafo 2º. E por fim, D. O juiz assegurará a mulher, sendo violência doméstica familiar, para preservar sua integridade psicológica, unicamente à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual juizamento da ação de separação. Nesse caso aqui, né, está correto. Sempre vai ter muita assistência, tá certo? A gente pegou aqui a assistência assistência, certo? Então sempre a mulher vai ter muita assistência. Isso tem que ser assim, certo? Tem que haver assistência mesmo. Essas informações estão tudo no artigo 9, essas informações aqui, ó. Todas estão no artigo 9. As informações da questão anterior, beleza? Então o artigo 9, eu estou dizendo que eu quero você. A IDECAN cobrou, tá certo? A IDECAN cobrou. Essa letra D está aqui, ó, no inciso 3º, tá certo? Olha aqui o parágrafo 2º, ó. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica familiar para preservar, e vai dizer o que já vai fazer, ó. 1, 2 e 3. Acesso prioritário, manutenção do vínculo trabalhista, encaminhar a assistência judiciária. Aí tu grifa até aqui, ó. Até aqui. Isso aqui tu vê tudo. Grifa aqui até aqui e grifa 6 meses.
certo? Vai diminuindo o seu resumo para ficar mais interativo, para ficar mais, né, para não encher o seu HD de tanta informação. O resumo é assim, você pega uma parte e vai se lembrando, né? Beleza, beleza, beleza. Questão 9, questão 7. Conforme a Lei Maria da Penha, a inquirição de mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunho de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Quando falar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Artigo 10. Artigo 10. Dá uma lida. A banca já cobrou. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada em sua situação peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Beleza. Garantia. Esse artigo aqui eu coloquei não. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas relacionadas. Totalmente lógico, né? Totalmente lógico que seja assim. Esse artigo 10, a linha A, ele vai tratar sobre o atendimento, da autoridade policial. 2. Não revitimização da depoente. Lá em criminologia, em vitimização, eu vou chamar isso aqui de quê? Vitimização o quê? Secundária, né? É a revitimização. Então a criminologia vai estar dentro até aqui da Maria da Penha, interessante, né? Evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato no âmbito criminal. Ela vai reviver o que ela passou, né? Essa é a vitimização secundária. Pode ser que isso aqui caia até em criminologia. Beleza? Então tá correto, né? Evitar a revitimização. Todas corretas, gabarito.